Olá pessoal, eu sou o Ricardo, eu faço parte do grupo PET Sistemas de Informação da Universidade Federal de Santa Maria e vou conversar um pouco com vocês hoje sobre SEO, que é basicamente Search Engine Optimization, que seria otimização para os mecanismos de busca. Né? Esses são sites como Google, Bing e Yahoo, para a gente aprender a otimizar um site para ele sempre aparecer nas primeiras páginas desses sites de busca. Basicamente, como eu falei, é um conjunto de técnicas, né, que tem como objetivo posicionar um site nas primeiras páginas desses sites de busca, né? Principalmente o Google. Então a maioria dessas técnicas são baseadas com foco no Google, mas elas também funcionam em outros sites de busca como Bing e Yahoo, mas a gente vai acabar focando no Google principalmente por ser o principal, né? Elas são ações que tornam o site relevante perante os motores de busca. Então, o Google, como um motor de busca, ele tem basicamente um ranqueamento em que ele ranqueia a qualidade dos sites para posicionar os melhores nas primeiras páginas. E a ideia disso é que ele funcione de forma orgânica, né? Então que seja de forma natural e gratuita para o seu site, para o empresário, para quem estiver tentando otimizar a sua página. O impacto desse trabalho ele é muito grande. A busca orgânica pode ser uma das principais fontes de geração de tráfego do site, então a empresa não acabaria gastando dinheiro em propaganda, em coisas desse tipo, para tentar forçar alguns acessos, né? Se um site bem otimizado, ele pode sozinho gerar tráfego para si mesmo. E é sempre bom salientar também que o trabalho de SEO, de otimização, ele apresenta resultados em médio e longo prazo, mas eles são bem duradouros, né? Então, tipo, o Google vai começar a analisar, digamos, agora e pode gerar resultado daqui a um tempo, mas ele vai ser bem duradouro e vai aumentar cada vez mais. Aqui um exemplo de anúncios pagos, né? Então, algumas empresas que investem dinheiro em propaganda para aparecer nas primeiras páginas do Google. Então, normalmente, essas primeiras 2 ou 3 sites que vocês encontrarem sempre vão ter esse ícone de anúncio, que são grandes empresas que estão realmente investindo no Google para receber prioridade nessas pesquisas, né? Em eles aparecerem antes de todo mundo, eles gastam um bom dinheiro nisso. Mas a gente também tem as pesquisas orgânicas, que são as gratuitas, né? Então são pessoas que pesquisam e esses resultados são de empresas que nesse caso não investiram um valor significativo para aparecer nas buscas ou tem um site otimizado para aparecer mesmo concorrendo com grandes empresas, né? Aqui a gente pode ver que todos os resultados são de empresas conhecidas como Americanas, Magazine Luiza, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Basicamente, o que o Google analisa em um site para otimizar ele, né? Para deixar ele, para entender que ele é um site de qualidade e colocar ele nas primeiras páginas das buscas. Então, esses são os principais pontos, assim, são inúmeros outros, mas esses são os principais, os que a gente pode focar mais, trabalhar um pouco mais para gerar mais resultado, né? Então, basicamente seria responsividade, que é a ideia de se adaptar a diferentes tamanhos de tela, né? Um site que funciona tanto no celular quanto no computador, ele pode ser considerado um site responsivo e o Google entende que isso é um site de qualidade, né? Velocidade de carregamento, então é algo muito importante, porque cada vez mais as pessoas entram nos sites pelo celular ou em algum dispositivo móvel e estão com pressa, querem ver o conteúdo rápido. Então, se o site demora muito para carregar, o Google já entende que ele não é um site muito bom e ele já vai perdendo a qualidade em relação ao Google. Imagens leves, isso tem um impacto direto na velocidade de carregamento, né? Então, é um ponto bem importante, assim, as imagens também carregarem bem rápido e serem otimizadas em relação ao conteúdo do site. Palavras-chave, então ter palavras-chave claras sobre o teu conteúdo, o que essa página quer trazer, qual é o tipo de serviço que tu está oferecendo ou de conteúdo que tu quer apresentar e ter essas palavras-chave definidas e presentes no teu conteúdo. Domínios e links, então
é aquela ideia de ter domínio próprio, de não ter um site, por exemplo, .wix.com ou com um link que seja difícil de decorar, com diversos números e que é uma URL feia, digamos assim, ela não é otimizada, né? Então o Google também não vê muita qualidade em domínios de links dessa forma. Estruturação dos textos, então a gente vai falar um pouco sobre desde o comprimento do texto ao teu conteúdo, forma de apresentar a tua ideia para o Google entender que tu sabe do que está falando e que teu conteúdo tem qualidade para ele poder dar preferência em relação aos outros sites, né? E as tags corretas, basicamente, é bastante na questão da programação, então do HTML em si, entender quais tags usar em quais momentos e usar da melhor forma para ter um site 100% otimizado e de boa qualidade. Então, sobre responsividade, a gente já sabe que é um site que se adapta a diferentes tamanhos de tela, então desde um computador, um tablet, um celular, ele precisa ter a mesma qualidade, não pode perder muito material, então alguns sites do computador para o celular eles apenas tiram conteúdo, e isso não é algo tão otimizado, né? Então a ideia é que o site funcione muito bem nas duas formas para a gente poder acessar tanto no celular quanto no computador. Então eu vou dar um exemplo para vocês, mostrando, por exemplo, o site do grupo PET, ele é, né, no domínio da UFSM, mas só para dar um exemplo, se a gente abrir ele num iPad, por exemplo, ele funciona quase da mesma forma. Então, aqui nas redações, as notícias onde apareciam duas colunas, né, uma do lado da outra, ele se atualiza sozinho para acabar mostrando só uma, e ele se adapta a um tamanho de tela diferente, né? Então é o mesmo conteúdo adaptado a outro tamanho de tela. Aqui a gente pode ver um para celular, então ele é um pouquinho menor ainda, o texto fica um pouco mais estreito, os ícones ficam na vertical, e aqui também diminui um pouco, mas o conteúdo continua sendo o mesmo, né? Então, isso a gente pode considerar um site otimizado, né, em relação à responsividade. Ele acaba se adaptando a todos os tamanhos de tela e funcionando tanto no computador quanto no iPad, por exemplo. A velocidade de carregamento também é um ponto importante, assim, então depois a gente vai falar um pouco sobre o tamanho das imagens, né? Mas a gente, como programador, consegue ver que a gente sabe que tem a utilização de tags da forma correta, do HTML, um CSS bem feito, até um JavaScript que seja otimizado, pode impactar diretamente na velocidade de carregamento de uma página. Assim, né? Então, usando todas as boas práticas de programação, nas linguagens de front-end, principalmente, a gente consegue otimizar da melhor forma a velocidade de carregamento, e até o próprio Google indica um site para a gente analisar essa velocidade. Então é o PageSpeed Insights, que é do Google mesmo. A gente pode pegar o link do seu site e ir aqui para ele testar a velocidade. Então, basicamente, seria uma simulação dos robôs do Google para ver sobre a qualidade de velocidade de carregamento do teu site, e ele já dá algumas dicas de como melhorar isso, de como otimizar. A gente consegue ver que os sites do Google normalmente são bem cleans, assim, branco, com poucos ícones, porque eles já carregam muito rápido, né? Você tem pouco desperdício de conteúdo, assim. E aqui no site do PET, ele é um site WordPress com domínio da UFSM, então ele tem suas limitações, assim. E aqui ele deu uma nota, então o desktop ele estaria no limite, ele entra no site nem tão otimizado. E para mobile, apesar de que a gente viu que ele acaba se adaptando, lá nas diretrizes do WordPress ele acaba não sendo um site tão otimizado assim, né?
Aqui ele já diz algumas dicas, então, sobre conteúdo, sobre o que alterar, aqui algo mais práticos, então, reduzir o tempo de resposta do servidor, eliminar recursos que impedem a renderização, remover CSS não utilizado, JavaScript não utilizado. Então, isso são dicas que o próprio Google dá quando analisando o site que tu pode testar ali, né? Então, muitas dessas coisas são recursos do WordPress que acabam tornando o site um pouco mais lento, tanto de alguns plugins ou limitações do padrão da universidade. Então, aqui tem alguns diagnósticos, então evitar grandes mudanças de layout, garantir que o texto continue visível durante o carregamento. Então ele já te dá várias dicas para ir melhorando e tu pode continuar testando aqui para ver se resolveu os problemas. A gente também pode falar um pouco sobre o tamanho das imagens. A gente sabe que é o que normalmente acaba demorando mais para carregar em um site, é o tamanho das imagens. Então, usar imagens muito pesadas, imagens com uma qualidade muito alta, acabam tornando um site mais lento, principalmente se for abrir às vezes no celular, ele pode não ser tão otimizado. Então a gente vai ver algumas dicas assim. Então, tipo, a gente sabe que recursos como Photoshop podem ter algumas opções para diminuir um pouco a qualidade da imagem, comprimir um pouco ela, para ela ficar um pouco mais leve sem perder tanto a qualidade visual, né? Então aqui até tem umas dicas, a gente pode testar, tem o Short Pixel, o Optimizilla, que são sites que servem para tentar otimizar um pouco a imagem. Então não necessariamente ele vai resolver o problema, mas a gente pode ver um pouquinho como ele funciona. Então, aqui a gente tem uma imagem de quase 2 MB para tentar otimizar. Vamos ver o quanto ela funciona, né? Então aqui tem o nível de compressão. Então vou botar aqui no meio para ver o quanto ele otimiza. Com certeza, opções como o Photoshop normalmente costumam otimizar muito mais, né, com os recursos mais profissionais. Mas aqui a gente já pode ver que de 1.9 MB foi para 0.4, né? Então ele perdeu 80% do peso da imagem e a qualidade não foi tão comprimida assim, né? A imagem continua tendo uma boa qualidade sem acabar demorando tanto para carregar. Isso é um exemplo prático, né, de como otimizar a imagem, tentar sempre passar nesses sites ou otimizar em algum software com foco em imagens, né, para usar imagens sempre o mais leve possíveis. Um pouco sobre palavras-chave. Então, a gente sabe que todos os sites têm palavras-chave, a gente precisa mostrar sobre qual é o foco do nosso site. Então, palavras-chave como, por exemplo, no site do Pet, provavelmente a palavra Pet seria uma palavra-chave e o ideal é que ela apareça em algum momento no site, né? Desde que seja no título, no link, em alguma parte do texto, a palavra-chave precisa aparecer para o Google entender que o teu site realmente está de acordo com aquilo que tu está oferecendo, né, com a palavra-chave que tu definiu. Então, algumas dicas são que as palavras realmente estejam presentes, então que elas apareçam na tag de título, então no título da página, a palavra-chave na meta-descrição, naquele textinho que costuma aparecer embaixo do título nas pesquisas, nas tags H1, H2 e H3, que são os principais, né, que definem os títulos e subtítulos do conteúdo. A palavra-chave no conteúdo principal, então principalmente no início do texto, naquela ideia que nem sempre as pessoas leem o texto inteiro para entender sobre o que fala o conteúdo. Então, ter a palavra-chave no início do texto pode ser uma boa prática também. E também ter a palavra-chave nas imagens ou imagens relacionadas àquilo que tu tá se propondo, né? Então,
A gente tem as tags alt, tags de texto alternativas para as imagens, para representar o que elas significam, mas é sempre bom ter imagens relacionadas àquilo que tu está propondo. E aqui a gente consegue ver que a ideia é ter palavras-chave em todo o conteúdo, e pode parecer que a gente vai colocar a palavra pet forçada em todos os textos da página. Isso não necessariamente é uma coisa boa. O Google também tem um algoritmo bem otimizado para entender isso, e depois, quando a gente for falar um pouco sobre a estruturação do texto, a gente vai ver que a ideia não é que a palavra apareça o maior número de vezes possível, e sim que o conteúdo mostre que ele está relacionado com aquilo que o site se propõe. Assim, que um site de computação está falando realmente sobre computação e coisas desse tipo. Então, links e domínios basicamente são URL, coisas desse tipo. A gente pode ver que ter a palavra-chave na URL é algo otimizado, então normalmente está depois da barra, né? Então, nesse caso, por exemplo, petsi.ufsm barra SEO, barra otimização. Essas seriam as palavras-chave. Tem um protocolo HTTPS, né, que mostra que o site é seguro. É um ponto importante na otimização do Google. Ele entende que um site seguro é um site otimizado, e ele costuma dar preferência para esse tipo de site. A idade do domínio, como a gente viu antes nos exemplos, assim, que empresas grandes como Americanas, Magazine Luiza estavam aparecendo em pesquisas gratuitas. A idade do domínio mostra um pouco sobre a credibilidade e a autoridade que esse domínio tem na internet. Então, tipo, domínios que existem há um bom tempo e que já são considerados sites otimizados ou sites que têm uma certa credibilidade, recebem um ranqueamento maior, né? Eles recebem essa priorização do Google por ter esse tempo a mais ali em que ele está mostrando que ele tem credibilidade naquele assunto. Então ele acaba sendo mais otimizado. URLs amigáveis, então, como eu falei antes, não usar URLs gigantes que não impossíveis de decorar. Então são duas URLs, aqui a gente tem o exemplo de duas que poderiam ser para o mesmo conteúdo. Então, uma publicação no blog sobre otimizar o URL, ou um exemplo que não seria tão adequado, que é cheio de caracteres e partes do texto que acabam tornando um link gigante, difícil de decorar e não otimizado. A estruturação do texto acaba sendo um ponto importante. Então, a gente vai ver aqui alguns pontos. Que, primeiro, o comprimento do conteúdo. Basicamente, ele indica que conteúdos maiores costumam se aprofundar mais nesses tópicos, no assunto. Então, pode gerar resultados mais completos, mas isso também não é uma verdade absoluta, né? Considerando que existem muitos textos que são gigantes e às vezes não resolvem os nossos problemas. Eles não são considerados textos otimizados, né? Até porque a gente entende que às vezes um conteúdo curto também pode resolver o nosso problema. Ele também precisa ser bem estruturado, então usar dos artifícios de subtítulo, pontuação, para facilitar a leitura. Então, frases muito grandes, muito extensas, a gente entende que não são otimizadas para leitura, a gente não compreende o conteúdo da melhor forma. Então, eles têm um algoritmo bem complexo para isso, para entender o quanto o comprimento do texto faz sentido, se a palavra-chave está sendo utilizada da melhor forma e coisas desse tipo. Originalidade do conteúdo, então ele entende que criar conteúdo é algo muito bom. Então, se não utilizar conteúdos de outros sites, depois a gente vai falar sobre as fontes e referências, e utilizar conteúdo sem dar os créditos ou, de certa forma, plagiando, ele considera o site de baixa qualidade, ele perde um pouco da otimização nesse ranqueamento, né?
Conteúdo duplicado, também ele entende que não adianta ter um texto bem otimizado e colocar ele repetidamente em diversas páginas do site ou coisas do tipo. Então ele não... Páginas diferentes têm focos diferentes e ele acaba entendendo que isso não é uma forma prática de otimizar, né? Então, tanto duplicar o próprio conteúdo em lugares diferentes do site, quanto duplicar conteúdo de outros autores, né? Isso também prezam muito pela originalidade. Correção da linguagem, então, erros de gramática, ortografia, acentuação, pontuação, tudo isso acaba tornando um texto não otimizado e ele entende que a qualidade de leitura do usuário, quando estiver acessando esse site, não vai ser muito boa e, por isso, ele não entrega essa otimização. Assim. Então, o conteúdo precisa ser otimizado da melhor forma, tanto em relação ao site em si, quanto em relação ao seu conteúdo. Qualidade dos links, então, uma coisa legal que o Google analisa é a quantidade e qualidade dos links internos e externos. Então, o quanto de referências tu traz de outras páginas que têm credibilidade. Então, linkar com sites que têm credibilidade sobre o assunto e colocar links externos, então que levem até as suas páginas, pode trazer credibilidade ao teu site. E links internos, que também podem funcionar. Por exemplo, você está falando dos teus serviços e um link que leve a uma página sobre determinado serviço, então pode ser algo que considere otimização, né? Então ele vai realmente se aprofundar naquele assunto que que o usuário está procurando. E fontes e referências, basicamente, é o que a gente conversou antes sobre originalidade, né? Então, se tu está exemplificando um link de outro autor ou um conteúdo de outra pessoa, se usar fontes e referências da forma correta, ele vai entender que tu está dando os devidos créditos e o site acaba sendo otimizado por não plagiar e tratar o conteúdo da forma que ele merece, com credibilidade e bom senso. Assim. Tags corretas, aqui a gente entra um pouco mais na ideia do HTML e principalmente essa parte mais do front-end. Ele costuma analisar bastante isso também, então além das boas práticas, da utilização correta de todos os recursos do HTML, a gente vai ver algumas dicas mais práticas assim que ele costuma analisar. Então aqui sobre a meta descrição, então aquela tag description que fica nas metas do HTML, que basicamente é um pequeno resumo do que tu vai encontrar no site. Então, desde o tamanho desse texto, ele não pode ser muito curto nem muito extenso, porque ele tem pouco espaço naquela página, e também a ideia é que exista a palavra-chave que tu está querendo apresentar na página esteja em algum local desse textinho, né? Então, ele é imprescindível que ele exista para poder ser otimizado, para o usuário já saber um pouco mais sobre o site antes mesmo de acessar. A tag de título, então a gente já sabe que isso é essencial, todas as páginas, todos os sites precisam ter um título, mas aqui também entra um pouco a ideia de otimização e por isso a utilização da palavra-chave aqui no título, né? Então, utilizar os recursos do HTML da melhor forma é algo básico e a palavra-chave está sempre presente. Assim. Aqui um pouco sobre as tags de conteúdo, tags de texto. A gente entende que do H1 até o H6, muitas vezes as pessoas diferenciam apenas pelo tamanho, mas o Google entende que questão de hierarquia, né? Questão de priorização. Então, H1 e H2 são conteúdos principais, títulos, subtítulos, e a partir disso seriam de subtítulos para baixo, né? Apenas textos, parágrafos, coisas desse tipo. Então, utilizar muito dos subtítulos e títulos para não ficar
existir parágrafos muito grandes, ter essa pequena quebra assim de conteúdo para facilitar a leitura. Isso é algo muito bom em questão da estruturação do texto, né? E utilização das palavras-chave nessas tags principais de H1 e H2 também é muito bom para otimizar, né, os tópicos. O texto alternativo para as imagens, então, como eu falei antes, usar imagens que estejam de acordo com aquele conteúdo que tu está trabalhando, que tu está querendo apresentar. Então, aqui no exemplo, a gente vê que basicamente a imagem seria de uma montanha e utilizar a tag alternativa de Mountain View, então a vista da montanha. Essa tag, o site funcionaria sem a existência dela, então a imagem estaria sendo visualizada da mesma forma, mas o Google analisa bastante questões de acessibilidade, né? Então algumas pessoas usam os recursos de acessibilidade do Google para interpretar o que tem nas imagens e ele lê o que tem nessas tags, né? Então basicamente seria a representação da imagem em forma de texto. Então a imagem mostra o computador com códigos, por exemplo. Então, na tag de texto alternativa, a gente colocaria computador com códigos em determinada linguagem, algo para exemplificar o que tem na imagem e tornar o conteúdo mais acessível a pessoas que não podem visualizar a imagem. Alguns outros pontos, então, que não são tão comumente comentados, né, em relação à otimização, mas acabam sendo bem importantes também. Então seria a frequência das atualizações, manter um site sempre atualizado em relação a endereço, telefone. O Google costuma cruzar essas informações com o Google Search Console e com o Google Meu Negócio, que são os cadastros das empresas no Google, né, em questão de localização, mapa e tudo mais. Então, manter essas informações atualizadas e também, para quem querer conteúdo, ter sempre conteúdo novo, né, para mostrar que o site não está abandonado, por exemplo, que está ainda tendo um acompanhamento contínuo, né. O tempo de permanência do site, ele funciona mais como uma métrica. Então, alguns recursos como o Google Analytics te permitem ver quanto tempo uma pessoa fica no teu site. Então, se ela lê o conteúdo até o final, se ela olha todos os pontos do teu texto, se ela saiu da página sem resultado, então tipo, ela entrou, ficou 3 segundos e saiu, é um tempo de permanência muito baixa. Isso está interligado com uma taxa de rejeição, né? Então, páginas que a gente entra e logo sai, ou entra e acaba não clicando em nada, costumam ter uma métrica de rejeição bem alta. E por isso ter os textos otimizados para fazer o pessoal ler até o final acaba aumentando o tempo de permanência da página e diminuindo essa taxa de rejeição, o que torna um site considerado mais otimizado, né? Porque a Google entende que as pessoas leram até o final, então o texto está de acordo com aquilo que ele buscou. Visitantes frequentes, então outra métrica importante a se analisar são pessoas que costumam visitar o site, que frequentam mais de uma vez, que visitam e depois voltam para ver o conteúdo, costumam indicar que o site tem boa qualidade, né? Então a pessoa foi lá, viu um conteúdo e depois voltou para ver de novo, ou voltou para ver outro conteúdo. Então mostra que o site tem credibilidade, que ele sabe do que está falando e cria essa visita frequente, né, dos usuários, o que costuma ser uma coisa muito boa. E links para sites de má reputação. Então, como o Google tem esse ranqueamento para sites com boa reputação, com boa credibilidade, ele também costuma punir os sites com má reputação, né? Com sites com muita propaganda, com vírus, malwares, coisas desse tipo, costumam ser sites considerados de má reputação. E se naqueles links externos que eu comentei antes, tu acabar linkando muitos sites que não têm uma boa credibilidade na visão do Google, ele pode diminuir um pouco a tua credibilidade, né? Perder um pouco da tua otimização frente aos outros sites, assim. E aqui algumas dicas. Então, o Google Trends, ele funciona para
analisar palavras-chave, então entender o que está em alta no momento, quais são as buscas que costumam gerar muito resultado, até entender a questão de concorrência também, outros sites que entregam o mesmo conteúdo que o teu, e saber se determinadas palavras-chave vão funcionar, se essas palavras-chave não são buscadas. É sempre bom testar antes do Google Trends, antes de definir as suas palavras-chave, para saber o que costuma ser pesquisado e o que vai funcionar ou não. E o Google Analytics é um recurso bem completo que acaba gerando todas essas métricas, né, de usuários, a sessão, então a gente consegue analisar quantos usuários voltam a acessar o site, e assim como o perfil deles, né, localização, idade, gênero, esse tipo de informação a gente consegue analisar através do Google Analytics e também entender o tempo de permanência da pessoa no site, o que ela fez no site, se ela entrou e buscava por um serviço ou se ela entrou e logo saiu. A gente consegue ver todas essas informações e ter uma análise completa para saber o que funciona ou não dentro do nosso site. E a princípio era isso. Aqui está o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. Na descrição vai ter mais informações sobre o Grupo PET e nossos conteúdos lá para quem tiver interesse. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.